Entrevista. E neste momento, damos sequência à série de entrevistas com os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva para fazermos um balanço do primeiro semestre desse ano. E hoje conversamos com o vereador Luiz Pereira, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, vereador, tudo bem com o senhor? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Globo, é um prazer imenso estar aqui dando as explicações que caso se necessite aí para a população catanduvense. O prazer é todo nosso e agradecemos a sua presença nessa série de entrevistas. Vereador, quais foram os seus principais projetos nesses primeiros 6 meses? Olha, geralmente quando você inicia uma administração, você procura no início colaborar com o prefeito municipal, principalmente no caso, eu sou do PSDB, o prefeito é do PSDB, então algumas experiências que você tem, você às vezes não transforma não tanto em projeto, mas particularmente você passa a oferecer esse subsídio no sentido dele delinear, né, esse novo caminho que está trilhando. E nós fizemos exatamente isso, mas uma das coisas que nós batalhamos desde o começo e que hoje tivemos a oportunidade de apresentar para o prefeito municipal é que nós tínhamos um posicionamento do governo do estado de que não faltaria creche para nenhuma criança. E hoje nós falamos com o prefeito na possibilidade de fazer um convênio com essas creches particulares e a gente pelo menos amenizar essa situação, que é uma situação desagradável. Às vezes uma família depende aí do casal, depende da manifestação também do trabalho da parte feminina, que é a mãe, e ela não tendo onde deixar com segurança, numa maneira satisfatória, sua criança, às vezes ela não vai ao emprego, e com isso há uma diminuição aí dos salários para a família, para o andamento completo da família. E fica sentido essa mãe. Então agora, nós, através desse convênio, e através também de uma manifestação tanto do governo estadual e agora também do Geraldo Vignoli, esse problema nós vamos solucionar, porque nós temos um déficit assim, em torno de 0 a 3 anos, foram coletados aqui em Catanduva, né, coletado e dimensionado, de 0 a 3 anos nós temos um déficit de 3.000 crianças e de 3 a 6 de 1.500 crianças. Então não é interessante só analisar o número de crianças. Você imagina o número de famílias que dependem do trabalho e que não estão trabalhando em função de não ter onde deixar adequadamente com segurança a sua criança. E como está o relacionamento com os novos parlamentares? Sempre é bom. Nós que da gestão passada, acho que nós ficamos em 4 vereadores e assim, a convivência é satisfatória, uma convivência pacífica, e a gente percebe que todos eles assim pedem informações e está sendo de uma maneira assim humanitária aí para todos, e cada vez mais esse convívio está se tornando satisfatório, que é para o bem da coletividade. Vereador Luiz Pereira, agora sobre a avaliação que o senhor faz esse primeiro semestre do ano em relação aos trabalhos legislativos. Olha, dos trabalhos legislativos nós temos a contento, você entendeu? Mesmo sendo 9 novos integrantes da Câmara Municipal, mas já eram pessoas que já tinham em determinado segmento da sociedade, já tinham o seu desenvolvimento e a sua performance. E eles só estão complementando na Câmara Municipal. São casos de vereadores que vêm de sindicatos, de alguma associação, então eles já tinham esse desenvolvimento e agora desenvolve mais especificamente por caso do legislativo. Isso está sendo bom. Nós encontramos uma Câmara, por exemplo, com bastante possibilidade em todos os setores de estar bem representada. Ou seja, portanto, os novos vereadores estão suprindo as expectativas? Acima do esperado, todos. É claro que no início todos querendo mostrar trabalho, mas com experiência, ou nos seus setores específicos, mas também já pegando como um todo a atuação dos outros vereadores, a análise dos anos anteriores, então estão saindo a contento, de parabenizar a Câmara neste momento. E que avaliação o senhor faz no geral dos trabalhos desenvolvidos ao longo deste ano até o momento? Eu acho que satisfatório de uma maneira geral. Uma série de problemas, não é só Catanduva que tem esse problema, é geral no estado e no Brasil, e Catanduva está equacionando de uma forma assim até satisfatória e está indo bem. Eu acredito assim no nosso desenvolver, tanto de Câmara como Executivo, é um desenvolvimento bom para Catanduva. Eu acredito que ainda, às vezes, numa
apareceu tanto esse trabalho, mas ela está tudo sendo elaborada e nós acreditamos ainda que nós teremos um posicionamento até como medida assim, como Catanduva, saindo até na frente de outras cidades em função do que está se delineando para a nossa cidade. E justamente falando sobre a cidade, que setor o senhor acredita que precisa de uma maior fiscalização? Eu acredito o seguinte, uma coisa que abala não só Catanduva, abala o Estado e o Brasil é a questão de segurança. A questão de segurança, de primeiro sempre você vê, olha, a educação era o primeiro lugar, né? Mas hoje, é claro, que se você falar, a solução vem da educação, mas o problema que está imediato, que você precisa fazer alguma coisa, é da segurança, que está colocando todas a cidade, né, todas as famílias estão em sobreaviso, em função dos acontecimentos que a gente vê pela mídia e parece que está mais acentuada nesses instantes. Vereador Luiz Pereira, a Câmara de Catanduva neste ano criou várias comissões de inquérito para apurar diversos assuntos. Quais são as principais comissões? Olha, existem várias comissões de inquérito, porque sempre quando você tem uma notícia, a Câmara tem que atuar. Existe, até nos meios jurídicos, existe o seguinte, qualquer do povo pode fazer alguma coisa, qualquer pessoa pode se manifestar em função de algum problema, pode fazer alguma coisa, mas as autoridades constituídas devem, enquanto por particular é uma prerrogativa de fazer ou não, é facultativo, para as pessoas que têm cargo, elas devem tomar postura. E a Câmara é de se elogiar que qualquer assunto que mobiliza, que chama a atenção do povo, ela é transformada numa comissão especial de inquérito. Você pode verificar como vereador especificamente, individualmente, mas em assuntos assim que chega a provocar uma polêmica na cidade, ela imediatamente convoca uma comissão especial de inquérito. Então, ali você, em função das composições partidárias, você faz, para que ela também não tenha perseguição, para que ela seja justa, então você monta essa comissão, que pode ser composta por 3, 5, 7, 9 vereadores, e ela tem feito e desenvolvido seus trabalhos. Várias comissões estão em desenvolvimento, em função dos casos que propiciaram que isso acontecesse, mas uma das que está agora com um papel relevante é a Comissão Especial de Inquérito com relação ao presídio. Então isso daí, eu acho que a cidade toda, como um todo, está acompanhando. E dessas comissões, o senhor é presidente de algumas? Como foi o trabalho dessas comissões? Olha, geralmente, pela minha formação, eu fico como relator, né? Porque pelo entendimento e pelo regimento interno nosso, sempre quando uma pessoa inicia o trabalho, o vereador você precisa ter um número de assinaturas. Então, quando você inicia, você assinando e colhendo a assinatura dos demais colegas, você é o autor. E como autor, você já vai presidir a Comissão Especial de Inquérito. E depois, com o número de membros, na primeira reunião, é feito a divisão dos trabalhos. E aí é escolhido um relator, o presidente já é o autor. Aí é escolhido um relator e os outros são membros dessa comissão. E existem várias comissões em andamento. Uma das principais, eu disse que é do presídio, e uma das que eu faço parte, e eu não sou nem o presidente nem o relator, mas eu iniciei esse trabalho porque eu que descobri que haveria um desvio de aproximadamente 600 mil reais do fundo de participação do bombeiro. Então, foi na gestão passada, mas isso daí não tinha sido dado assim, um tratamento adequado. Então, nós demos ênfase, isso daí foi um pronunciamento meu na Câmara, do que eu notei lá no bombeiro, através da entrevista. Eu falei, isso não pode ficar impune, é um dinheiro público. Eu falo que não prescreve isso daí, porque é um dinheiro público, a qualquer minuto você tem que apurar. E esta é uma comissão que tem ouvido várias pessoas e nós acreditamos que vão culminar com um trabalho efetivo e eficaz. E sobre as CIs ainda, vereador, o senhor acredita que até o momento alguma delas já trouxe algum resultado?
Todas trazem resultado. Só de você especificar um assunto e pormenorizar um assunto e vir tratar esse assunto de uma maneira específica, ela já produz resultado. E nós acreditamos, todas estão produzindo resultado. A comissão do presídio está produzindo resultado, inclusive na data de hoje nós temos um pronunciamento que é interessante para a cidade. E do fundo do bombeiro, nós vamos recuperar esse dinheiro vai voltar e vamos punir os culpados, entendeu? Por esse desvio. Então é coisa que realmente tem dado resultado. Comissão especial de inquérito sempre dá resultado. Eu faço um resumo de uma comissão especial de inquérito e atribuo também, não sei se algumas pessoas têm a mesma visão que eu, mas quando você tem uma coisa que ela é tratada no plenário da Câmara e é colocada de uma maneira geral, o seu voto tem um determinado valor. Especificamente, votou sim, votou a favor naquele instante. Quando você especifica esse assunto e você traz à tona e nomeia uma comissão, eu falo que a responsabilidade é maior. Em função só de você votar em plenário, é uma responsabilidade. Você trazer para você analisar e depois você colocar o resultado para a população, olha, isso daqui é assim, o assado, eu acho que aí você fica com a responsabilidade, principalmente você sendo o relator ou você sendo o presidente da comissão. Então eu acho que é um plus que existe quando você especifica um assunto através de uma comissão especial de inquérito. Vereador, e como está sendo o relacionamento da Câmara com o Executivo? Olha, geralmente, né, o nosso prefeito, ele ocupou várias vezes o cargo legislativo, ocupou o cargo executivo comandando algumas empresas estatais em São Paulo. Mas você chegar à frente de uma prefeitura é um caso novo. Então, claro que você quer colocar a sua maneira de agir, o seu nome, a sua função, a maneira de que você vai administrar. E às vezes você, nos primeiros 6 meses, todos erram nos primeiros meses, porque é uma série de medidas que tem que ser harmônicas entre si. O legislativo, o executivo, eles têm que caminhar lado a lado. E às vezes, sempre quando inicia um mandato, a pessoa já quer distanciar, esquecendo do legislativo, do judiciário, você entendeu? Então, daí a pouco, ele vê que ele está bem na frente, olha, ele acha que às vezes está na frente, mas fala, olha, preciso recomeçar, preciso tomar medida, eu não vou a lugar nenhum se eu tentar caminhar sozinho, e eu preciso do auxílio aí do legislativo, do judiciário. Então, daí a pouco a pessoa toma outra postura e aí se direciona melhor. Isso aconteceu com todos os prefeitos que iniciaram o primeiro mandato. As pessoas têm uma ideia de como fazer e daí a pouco vai se amoldando e geralmente a partir do segundo semestre é que a pessoa toma um caminho efetivo e que vai produzir melhores resultados. Vereador, falando justamente dessa relação da Câmara com o Executivo, e qual a avaliação que o senhor faz desses 6 primeiros meses do mandato do prefeito Geraldo Vignoli? Olha, como eu disse, ele iniciou de uma maneira... Primeiro, equacionando os problemas, que é diferente quando você equaciona os problemas numa campanha eleitoral e depois você vem e se depara com a realidade. Na campanha eleitoral ele tinha um dado à mão e deu até entrevista de que com 10 milhões ele conseguiria resolver o problema do tapa-buraco do asfalto da cidade. Daí a pouco, quando ele chegou, isso daí foi para 28 milhões a realidade. Então, daí a pouco, se você tinha se amoldado num determinado valor, você tem agora que ter uma nova performance em função da realidade, dos dados reais. E não é diferente de uma campanha onde você vê o assunto só estampado de uma maneira assim, não realista. E depois, quando você depara com a realidade, você tem que tomar nova postura. Então, uma campanha, por exemplo, ela é feita de uma forma, mas a realidade, quando você está com os problemas real, com a bomba, com o pavio aceso na mão, é outra coisa. Então, é por isso que a gente fala que sempre nos primeiros 6 meses, a pessoa vem com aquela ideia ainda do programa que ele utilizou na campanha, mas depois ele se depara com a realidade. Então, são fatos reais. E neste instante, por exemplo, a postura tem que ser diferenciada. E qual a sua opinião sobre o projeto de abono de publicidade, vereador?
Olha, este é um assunto, é igual ao assunto, por exemplo, quando nós tivemos, por exemplo, a destinação para fazer a festa do peão de 570 milhões. Então, na imprensa, do jeito que às vezes é divulgado, a pessoa pensa assim, olha, está pegando de uma gaveta 570 milhões e colocando ali. Da imprensa também não é diferente. Da impressão, do jeito que está marcado, do jeito que você é solicitado, indagado nas ruas da cidade, dá a impressão que o prefeito pegou na gaveta que tinha o dinheiro destinado a obras, então ele falou, vou tirar 1,5 milhão daqui, ou se não, vou tirar 1 milhão daqui, mais 300 dali, mais 200 aqui, e vou pôr na gaveta destinada à imprensa. É exatamente uma ideia errônea da realidade, porque não existe nada, existe uma alocação de verba, alocar a verba, então você tira a verba que estava pré-destinada a um determinado trabalho, e você fala, olha, vou deixar aqui, não indica que você vai utilizar, não indica, porque não é real, dinheiro real palpável, é simplesmente números que você tira e coloca lá. Por que você deve fazer isso? Porque a lei de responsabilidade fiscal e o Tribunal de Contas, ela exige que se você vai fazer alguma coisa, você tenha recursos destinados a isso. Os recursos destinados, a verba destinada a isso, é essa movimentação que você faz o seu programa para iniciar um mandato, de um ano, quando você coloca a Câmara Municipal, e às vezes você coloca, olha, nesse setor eu coloquei tantos milhões, e daí a pouco eu posso dividir um pouco nesse ano, vou tirar daqui e colocar aqui. Indica que é posicionamento de números e de uma plataforma, não indica que isso é real, não indica igual agora que você vai jogar e vai gastar 1,5 milhão. Muito pelo contrário, você vai destinar isso daí imaginando que você vai, ao longo deste ano, você vai necessitar desse numerário, desse montante. Mas às vezes você nem utiliza. Mas uma colocação que foi feita durante a votação, e foi feita de uma forma muito eficiente pelo nosso presidente, o vereador Marcos Cripa, é que ele elencou todos os órgãos de publicidade de Catanduva. Eu também desconhecia que existia aquele número de órgãos. Então, se você imaginar de dar R$100, R$200, R$300 para cada um e determinado ao longo de cada mês, você vai chegar com um valor que seria quase no montante que ele está mandando. Mas hoje nós abordamos esse assunto também, vai ser dado uma analisada melhor, da onde vai ser retirada também. Às vezes, olha, estava retirando só de obras. Daí a pouco vai fazer uma mesclagem aqui, tirar um pouco daqui, um pouco dali, para tentar equacionar e chegar num resultado positivo. Mas todos esses órgãos que existem, eles dependem de sobreviver. Tem funcionários, tem pessoas que prestam serviço à coletividade, é uma maneira de você jogar na população os feitos da Prefeitura Municipal. Eu acredito na imprensa só oficial, uma coisa também que nós recebemos, um manifestante que acho que sempre participa aqui, o senhor Antônio Bento Cunha, um dos assuntos que nós discutimos sempre, que ele está sempre no meu escritório dando sugestão, foi a distribuição da imprensa oficial, da forma com que ela é feita. Então, numa banca tantos exemplares, na outra tanto, então a população não chega a ficar sabendo de tudo que está acontecendo em Catanduva, às vezes em benefício do próprio munícipe. Então, essa divulgação, é preciso usar mais os órgãos de imprensa, além da imprensa oficial, usar os outros órgãos também que divulga e que passa essa informação para o público de uma maneira geral, para que ele tenha conhecimento dos direitos que às vezes ele tem e que passa até obscuro porque não chegou até ele a informação. Vereador, rapidamente a última pergunta, o que o senhor acha da retirada do estacionamento em frente ao Hospital Padre Albino? Olha, Catanduva, parece que é a primeira ou a segunda cidade em número de veículo por habitante. É um dado que pouca gente conhece. Catanduva, nós somos um dos primeiros de número de veículo por habitante. E você vê, as nossas ruas são as mesmas da formação de Catanduva, principalmente as ruas centrais, elas não tiveram um aprimoramento, elas tiveram um estreitamento.
Não entendi. Um minuto para... para concluir. Isso. E a realidade é essa. Sempre no centro, não de Catanduva, de qualquer cidade, você vai necessitar de aumentar o número de vagas. E sempre quando tem um ato que diminui isso daí, você passa a ser contrário. Mas no caso específico de um hospital, que você sabe, olha, não tem a vaga mais que eu guardava, deixava meu carro ali, mas ela está sendo utilizada por alguém que necessita, que vem a um serviço médico, então ela passa a ser vista com mais cuidado, com mais carinho, que ela é necessária. Vereador, 30 segundos para suas considerações finais. Não, agradeço aqui essa manifestação, o programa de vocês aqui, de estar ouvindo cada vereador, é muito interessante. A gente tem poucos órgãos de imprensa que faz esse tipo, então eu só quero parabenizá-lo, porque é uma maneira do Legislativo, Executivo estar aqui presente e transmitir a toda a população os feitos que estão realizados aqui na cidade de Catanduva. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, vereador. Entrevista.